A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 1º de março. Estamos começando o primeiro dia do primeiro trimestre, como os dias estão se passando rapidamente. Devo lembrar a todos que dentro de mais alguns instantes, logo mais às 19h30, você está convocado e convidado para participar do encerramento da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Hoje à noite pregará o pastor Aurivan Marinho e também o pastor Augusto Nicodemos, escritor renomado, conferencista, que todos os anos ele participa do encerramento. Você não pode perder. Também neste programa ainda você terá a oportunidade de ouvir a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos aos domingos. Vale a pena você ouvir. E eu espero que você esteja com seu coração aberto para ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre o tema preconceito. Sem perda de tempo, quero deixá-los com da letra à palavra. De acordo com a Lei 9.459 da Constituição Brasileira, o preconceito racial é um crime. I have a dream. Nós entendemos que todos nós, brancos, pardos, negros, amarelos, somos iguais perante a lei. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O preconceito de qualquer ordem deve ser por nós repudiado. E entendemos que a dignidade de um ser humano não está na cor da sua pele, mas na dignidade do seu caráter. É muito conhecido o famoso discurso de Martin Luther King Jr. em Washington, quando ele trabalhava intensamente contra a segregação racial. E lá na capital dos Estados Unidos da América, ele fez um brilhante discurso, Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso ele disse, eu espero que meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Nós devemos amar a todos, indistintamente, sem acepção de pessoas, porque é assim que Deus trata conosco. Nós não podemos hospedar no nosso coração qualquer forma de preconceito, seja racial, seja social, seja religioso, porque todos nós procedemos das mãos de Deus. Todos nós temos o mesmo valor perante Deus e todos nós precisamos valorizar a vida como uma dádiva de Deus. Portanto, em vez de abrigar qualquer sentimento de hostilidade ou preconceito no seu coração, tenha a disposição de amar o seu próximo como você ama você mesmo. Desta maneira, nós vamos construir uma sociedade justa, uma sociedade que realmente ajuda os seus cidadãos a serem melhores no tempo em que estão vivendo. Meus irmãos, nessa noite, Deus nos deu uma mensagem sobre a mentira. E aí você pode até dizer assim, pastor, como é que o senhor vai falar sobre mentira para crentes? Tem cabimento isso, pastor? O senhor falar sobre mentira, sobre mentir?
sobre a pessoa faltar com a verdade. Só está num auditório só tem crentes aqui, só tem pessoas que um dia ouviram Jesus dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, o senhor não acha que esse seria o auditório menos indicado para o senhor pregar, para falar sobre mentira? Por incrível que pareça, esse é o lugar mais indicado para você ouvir esse sermão hoje à noite. Você que está em casa, nós demos um título a esse sermão. O título e o texto que nós vamos ler está lá no livro de Gênesis. E você agora vai abrir a sua Bíblia, mesmo sentado como estamos. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 24. E o tema será: a mentira deforma, a verdade reforma. Vamos dizer comigo? A mentira deforma, a verdade reforma. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 3. É uma leitura um pouco longa, mas vale a pena a gente ler, porque é aqui onde nós vamos trazer todo o subsídio da palavra que Deus colocou no nosso coração. Mesmo sentados, vamos acompanhar. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando, porém, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre mim, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não
não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, dá-nos discernimento, para que possamos, ó Deus, descobrir, através de todo esse histórico bíblico, toda esta narração bíblica, onde começou, onde surgiu, qual, ó Deus, as consequências e as sequelas que a mentira trouxe não apenas para aquele casal, mas para toda a humanidade. Fala ao nosso coração, como já falaste, tudo aquilo que puseste na nossa mente, para transmitirmos nessa noite àqueles que nos ouvem e nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, o título desse sermão é: a mentira deforma, a verdade reforma. A mentira deforma e a verdade reforma. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a origem de todas as coisas, de tudo, como Deus criou tudo que está aí, e conforme Deus criou o homem, que foi a última obra-prima, ele trabalhou de forma artesanal, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem passou então a ser vivente, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e fez-lhe uma companheira. Todos conhecemos a história. Nós somos criacionistas, nós cremos na verdade, nós cremos na inspiração das Sagradas Escrituras. Não temos dúvida nenhuma sobre aquilo que a Bíblia afirma ou declara. E nesse primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, nós encontramos nesse primeiro livro a origem da primeira mentira. Está aqui, nesse primeiro livro, que conta e descreve a história das origens de tudo que nós temos, de tudo que nós possuímos, de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós somos. Foi exatamente nesse relato bíblico que encontramos a prática desse pecado, a origem da mentira. Repetindo os versículos de 1 a 5, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que é uma mentira? Uma mentira é uma meia-verdade. Uma mentira não é a verdade na sua plenitude. E nesse texto aqui, nós encontramos Satanás não apenas distorcendo a palavra de Deus para enganar os nossos pais, os nossos ancestrais, mas inclusive deformando a verdade, transformando-a numa mentira. Aqui está a primeira mentira que o ser humano desfrutou lá no Éden. Alguém já disse que as piores mentiras são aquelas que se aproximam da verdade. Parece verdade, mas não é verdade na sua plenitude. E Satanás usou desse artifício, dessa artimanha, para que os nossos pais caíssem, desculpe a expressão, nessa esparrela, acreditassem numa meia-verdade, deixaram de acreditar na verdade total, na verdade absoluta, e passaram a crer numa meia-verdade. Porque Satanás disse: não é assim que Deus falou, não é bem assim. E meus irmãos, nós vemos aqui que os nossos pais foram as primeiras vítimas desse pecado. Aliás, Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nos diz que quem foi enganada foi a mulher. Adão não foi enganado. Ele tinha consciência de que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de todas as árvores, de todos os frutos que havia naquele jardim, ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Eva foi enganada. Quando Adão recebeu a proposta de comer do fruto que ela tinha já provado e viu que era bom, ele estava consciente que estava desobedecendo a Deus, que estava desprezando a verdade e estava simplesmente aceitando uma proposta que sua mulher fizera por insinuação de Satanás. E preste atenção, toda mentira gera dúvida no coração. Toda mentira, repito, gera dúvida no coração. E foi exatamente isso que Satanás conseguiu fazer na mente de Eva, quando ela falou de que não era para comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito isso. Mas simplesmente Eva engoliu, ela recebeu aquela isca como se fosse verdade, sendo não passava de uma meia verdade. E diz o texto, observe os irmãos, que Satanás travestiu-se, ou usou um réptil, uma serpente, para tentar enganar, ludibriar os nossos pais. E conseguiu, logrou êxito ao persuadi-la com aquele argumento mentiroso e falso. Olha, não é bem assim. É que se você comer, no dia em que você comer, vai se lhe abrir os olhos, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão conhecer o bem e do mal, vocês vão ter uma sabedoria excomunal. E diz o texto, irmãos, que vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. No versículo 7 do texto diz que quando isto aconteceu, quando ele ingeriu aquele fruto proibido sobre, ele comeu e ela também, diz que se abriram-se-lhe os olhos. Abriram-se-lhe os olhos. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, que estavam despidos, que estavam pelados. Isso significa dizer, meus irmãos, que quando eles sentiram que haviam desobedecido a Deus, porque foi um pecado de desobediência, eles tentaram, de alguma forma, justificar aquele ato de desobediência. Porque quando eles se viram despidos, cobriram a sua nudez. É isso que nos diz no verso seguinte. Com folhas. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Toda mentira, a primeira vez, vai exigir que você crie uma segunda mentira para cobrir a primeira. Só que a segunda vai ficar descoberta. Você vai ter que inventar uma terceira para cobrir a segunda, porque ficou descoberta. Isso aí é como se fosse um processo contínuo que não vai nunca parar. Geralmente é assim. Os nossos primeiros pais, quando perceberam que haviam desobedecido, que haviam pecado contra Deus, procuraram cobrir a nudez, porque eles estavam totalmente despidos diante de Deus, pelados, em outras palavras. O pecado da mentira exige que alguém procure uma resposta, uma desculpa, uma esparrela, podemos assim dizer, uma desculpa esfarrapada para tentar justificar o seu primeiro ato de mentir. Todos nós já ouvimos algumas frases que traduzem os efeitos de uma mentira. Você já deve ter ouvido essas frases. A mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Uma outra frase muito conhecida: a mentira tem pernas curtas. Você já deve ter ouvido essa frase também. Uma outra frase: com o tempo a verdade se manifesta. Ou uma outra: a mentira é como a areia movediça, todo mentiroso é engolido por ela. Sabe o que é areia movediça, né? É aquele terreno cuja areia, quando você vai pisando, ela vai lhe engolindo e você sucumbe. Em alguns países na Europa existe muitas areias movediças. Então o mentiroso, ele é engolido pela mentira, como alguém que pisa numa areia movediça e dificilmente sai de lá ou consegue escapar. Há um provérbio que diz: mentimos mais alto quando mentimos a nós mesmos. Vou repetir: mentimos mais alto quando mentimos a nós mesmos. E eu quero dizer mais uma coisa. Quando as pessoas que têm o hábito de mentir, ou mentem, elas estejam falando a verdade, ainda assim elas não serão acreditadas. Preste atenção. Se você conhece alguém que gosta de mentir, ou que mente por brincadeira, mesmo que ela esteja falando a verdade, ou ele esteja falando a verdade, você não vai acreditar. Conta-se que um jovem estava com outros amigos numa beira de um lago, de uma lagoa, bebericando. Estavam todos bebendo. E um deles passou a fazer uma brincadeira. Ele simulou que ele entrou no lago e simulou lá no meio do lago que estava morrendo afogado. E ele
baixava a cabeça, subia, minha cura, estou morrendo afogado. Então, alguém que tinha mais habilidade de nadar ia até lá, chegou até lá, e quando se aproximou dele, ele kkkkkk. Riu, zombou. E aí, aqueles que vieram, mas rapaz, como é que você faz uma brincadeira de mau gosto dessa? A gente pensando que você estava morrendo, kkkk. E voltou para a beira do lago, bebeu mais algumas bebidas lá e conversou, prosou com os amigos, depois entrou novamente. E agora ele estava lá no lago, lá dentro no lago. E de repente ele sofreu uma cãibra. E agora era verdade. E ele começou a se sentir sem forças para continuar, e começou a gritar: socorro, me acudam, eu estou morrendo, estou com cãibra, estou me afogando. E gritava, e levantava a mão: socorro, me ajudem. E os amigos lá que estavam já um pouco embriagados disseram: mais um, ele agora quer aprontar mais uma. Quando a gente chegar lá, ele vai dizer kkkk, como ele fez. E ele desceu e não voltou mais. Ou seja, nem mentindo por brincadeira você deve usar desse pecado. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Sua vida, você perdido está. Não, não, não aceites. Diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é
Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda a sua, muda, muda, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, terá que existe dissolução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou nossa situação. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta tão importante mensagem que Deus nos deu para transmitir para você que esteve conosco nessa oportunidade. Não perca logo mais às 19h30 o encerramento da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Tenham todos um bom dia e até amanhã.